Olá, segundos anos! Eu sou a professora Samira Ramos e a partir deste segundo trimestre estarei no lugar da professora Silvia, lecionando as aulas de Redação e Literatura 1 para vocês. A professora Silvia tinha informado que vocês estavam muito ansiosos para trabalhar com o gênero textual proposta de redação do Enem. Então é por ela que nós vamos começar neste trimestre. Se vocês chegaram até aqui, vocês já viram que o material está todo disponível lá e é fundamental que vocês assistam essa aula até o fim, leiam o caderno 1 e façam atividade apenas após fazer a leitura desse material, certo? Quais serão as atividades deste trimestre? São 8 pontos distribuídos no trimestre da seguinte forma. 4 pontos no questionário 1, que são 8 questões sobre esta aula e sobre o caderno, e mais 4 pontos do fórum. No fórum, vocês vão propor a primeira tese de vocês, baseada na proposta de redação que nós trabalharemos o trimestre inteiro. Então, leiam com atenção aquela proposta, porque a partir dela vocês vão compor a tese e nas outras postagens vocês vão compor os argumentos, estratégia argumentativa, tudo sobre aquela proposta, certo? Então, leiam com atenção, é só clicar lá no fórum mesmo, tem lá proposta de redação, vocês vão clicar, ler aquele material com atenção e é a partir daquele material que vocês vão propor a tese de vocês. Beleza? E para a gente começar essa aula, nós vamos diferenciar tipo textual e gênero textual. Imagino que vocês já saibam essa diferença, se não souber a gente vai dar uma olhadinha agora rapidinho. Por quê? Nós vamos trabalhar essas duas coisas. Primeiro, o tipo textual, dissertação, na forma argumentativa. E, em seguida, a proposta de redação do Enem, que é um gênero textual que usa o tipo textual, dissertação argumentativa, na sua base, certo? Então, nós vamos diferenciar essas duas coisas e, em seguida, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tipo textual e sobre o gênero textual. Observem que eu usei alguns materiais que eu já tinha feito no terceiro ano, algumas coisas eu criei novas para vocês, fazendo uma adaptação para o segundo ano, porque esse é um conteúdo que ele é muito mais trabalhado no terceiro ano do que no segundo. Nós estamos adiantando um pouco esse processo porque sabemos que muitos de vocês serão treineiros esse ano e têm uma grande expectativa no Enem. Porém, a dissertação argumentativa é muito mais do que o Enem, como vocês vão ver aqui na aula. Então, boa aula para vocês. E se tiverem dúvidas, lembrem-se de me chamar pelo WhatsApp ou comparecerem à reunião síncrona. Tudo bem? Um abraço. Os objetivos da aula são entender o que é e para que serve uma dissertação argumentativa, conhecer a estrutura desse tipo de texto, conhecer alguns projetos de texto, aprender o processo inicial de escrever o gênero proposta de redação do Enem. E antes que vocês me digam, para que aprender isso? Lembrem que é muito mais do que o Enem. A redação dissertativa argumentativa é importante na nossa sociedade não porque cai no Enem. Ela cai no Enem porque é importante. Afinal de contas, dissertar é falar sobre algo, transmitir um conhecimento. E argumentar é defender o seu posicionamento de forma consistente, coisa que nós temos que fazer o tempo inteiro. Mas por que argumentar? La Fontaine, na fábula O Carneiro e o Lobo, já dizia que contra a força não há argumento. Mas a gente vive numa sociedade até então democrática e dissertar de forma argumentativa só não é relevante em situações autocráticas, irracionais, ditatoriais. Então, no seu emprego você vai precisar argumentar. Na escola a gente precisa argumentar o tempo inteiro. Inclusive, nós recebemos muitos argumentos de vocês sobre as próprias atividades e a gente precisa pensar sobre eles e conversar sobre eles e ver como uma situação pode ser resolvida da melhor forma, mas isso precisa estar baseado numa argumentação consistente. A pergunta é,
como andam as suas relações com seus familiares, com o seu relacionamento, com os seus amigos. Se você não tem que argumentar, tem alguma coisa errada. Mas no final, o que é uma dissertação argumentativa? Primeiro, ela é uma forma de organização de texto. Ela é formada principalmente por sequências textuais dissertativas. O tema é relevante e ela necessita trazer um posicionamento sobre o tema. Não dá para ficar em cima do muro quando a gente vai dissertar de uma maneira argumentativa. Porque a ideia é usar argumentos para convencer o seu interlocutor a aceitar e concordar com seu posicionamento. Quer seja numa viagem, numa escolha de profissão ou mesmo dentro do seu mercado de trabalho, você vai precisar argumentar para defender os seus posicionamentos. Por isso que é tão importante. Além dessa esfera cotidiana, os gêneros textuais, como sequências dissertativas, eles estão presentes nos artigos de opinião, na monografia, dissertação, tese. Então, se vocês pretendem seguir no ensino superior, vão precisar aprender isso para além do Enem, em cartas de solicitação e reclamação, em resenhas e, é claro, em conversas minimamente inteligentes. De maneira geral, qual é a estrutura de uma dissertação argumentativa? Ela tem a introdução, no qual você tem que apresentar o tema, do que é que você está falando, e o seu posicionamento sobre esse tema. Gente, não vem com aquela história de, pode ser ruim, mas pode ser bom. Defenda uma opinião sobre o assunto. Nesse posicionamento, você vai abordar uma determinada parte do assunto. Nós temos o desenvolvimento, que é onde a gente apresenta e desenvolve os argumentos que fundamentem a sua tese, o seu posicionamento. E por fim, nós temos a conclusão, que é onde nós estabelecemos uma relação entre os argumentos e a tese, trazendo uma reflexão sobre esse tema. Exclusivamente na prova do Enem, além disso, nós temos que trazer uma proposta de intervenção. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Agora, façam a leitura do caderno 1. No caderno 1, além da gente ter algumas definições aí para ficar mais prático para vocês, nós vamos trabalhar com a questão da introdução e da produção da tese, que vai ser o trabalho de vocês no fórum desta postagem. Então, não deixem de fazer a leitura do caderno, ok? Um abraço e até a nossa próxima postagem.